Aplauda mais, diga glória a Deus. Podeis sentar, minha gente, podeis sentar, vencedor, vencedora. Eu queria muito que você pegasse uma caneta e um papel para anotar a mensagem de hoje. Se você acredita que ela é importante para você estudar, para você aprender. Você sabe que uma das coisas que mais levam o ser humano à derrota em todas as áreas da vida, estou falando isso, é o descontrole emocional. É a falta de equilíbrio e domínio próprio para decidir as coisas da vida. Então, é bom você anotar. Uma pessoa que é vítima das suas emoções e dos seus sentimentos, ela é extremamente sensível a tudo. Tudo a ofende, tudo a machuca, tudo lhe decepciona, tudo lhe magoa. Uma pessoa que ela é escrava do seu lado emocional, ela se torna vítima de qualquer coisa que acontece no seu dia a dia. Tudo tem o poder de machucá-la, de feri-la. Então uma pessoa que é controlada pelas suas emoções, acredite, ela tem uma maior probabilidade de sofrer mais na vida do que as demais pessoas. Ela tem uma maior probabilidade de ser mais fraca, mais frágil do que outras pessoas, só porque ela é emocional. Só por causa disso. Ela se torna precipitada demais. Mais precipitada do que outras pessoas. Mais impulsiva do que outras pessoas. Uma pessoa que é refém das suas emoções, ela está sempre procurando alguém para culpar. Dificilmente você vai ver um emotivo assumindo sua própria culpa. É impressionante como você consegue distinguir. As pessoas que são emotivas, elas não assumem o seu erro, mas estão sempre procurando alguém para culpar. Estão sempre achando que os outros são insensíveis com ela, que ninguém entende a sua dor, que ninguém entende o seu coração. Então ela está sempre achando que as pessoas, elas não sabem cuidar dela. Eu sou assim porque ninguém sabe lidar comigo. Eu sou assim porque as pessoas não me compreendem. Eu sou assim porque as pessoas são insensíveis demais comigo. Mas ela nunca se vê como culpada. Ela é sempre a vítima de tudo. É uma pessoa emocional demais. É bom você anotar isso aí, viu? Uma pessoa emocional demais, excessivamente emocional, ela tem dificuldade em fazer relacionamentos. Aliás, para ser bem franco com você, é terrível você fazer relacionamento com uma pessoa que é emocional. Terrível, terrível você manter relacionamento com uma pessoa emotiva. E por que é terrível manter relacionamento com uma pessoa emotiva? Porque ela é instável. Ela varia de humor frequentemente. Então você olha para ela e uma hora ela está feliz, uma hora ela está alegre, uma hora ela está para cima, outra hora você olha para ela, ela está com a cara fechada para você. E aí você tem que andar em ovos, porque você nunca sabe o que pode sair dali. Uma hora ela está bem, uma hora ela está mal. Você nunca sabe o que pode sair daquela pessoa, ela é imprevisível. Uma pessoa emotiva é uma pessoa imprevisível. É por isso que o emotivo, normalmente ele tem problemas no trabalho. Porque ele é instável e porque ele não consegue fazer relacionamentos no trabalho. Há uma variação de humor muito grande, né?
Uma hora ela está bem, outra hora ela está fechada demais. Isso acontece com pessoas que são emotivas. Então, pessoas que são vítimas das suas emoções sofrem desnecessariamente. Ela pode resolver isso. Ela pode ser curada disso. Todo emotivo tende a formar um grupinho fechado. Você pode analisar. Um grupinho de pessoas que se parecem com ele ou com ela. São pessoas que na cabeça dela entendem ela, entre aspas. Não, eu gosto de andar com aquela ali porque aquela ali me entende. Eu gosto de andar com aquele ali porque aquele ali me entende. E aí eles formam grupinhos próprios de pessoas emotivas como eles. Ou então ela se isola. A pessoa que é emotiva demais, o homem emotivo, a mulher emotiva, excessivamente emotivo, ou ele anda num grupinho só de gente emotiva, porque entende, ou se isola, porque por incrível que pareça, às vezes nenhum emotivo suporta outro emotivo. Então a pessoa acaba se isolando. Eu não estou dizendo, veja bem, amados, não me entenda mal, eu não estou dizendo que ser emotivo é uma coisa ruim. Todo ser humano tem um pouquinho de emoção, tem um grau de emotividade. Isso é normal. Se você não fosse um ser emotivo, eu ia fugir de você, porque você seria um robô. Uma pessoa que não tem emoção, uma pessoa que não tem sentimentos, né? Todo ser humano tem um grau de emotividade. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte, eu estou falando para você que isso, em doses exageradas, a emoção em doses exageradas é venenoso. Você tem que aprender a controlar isso. Então a pergunta que eu faço é, como deixar de ser refém das suas emoções? Como deixar de ser escravo das suas emoções? Pastor Rodrigo, eu quero aprender isso. Como eu deixo de ser vítima das minhas próprias emoções? Então comece a anotar. Primeira coisa, primeiro conselho, primeiro passo. Eu vou dar 5 passos para você anotar, aprender e ensinar para outras pessoas. Primeiro passo, eu quero que você anote aí. Amém? A primeira coisa a fazer é identificar quais são as emoções que mais te deixam fraco ou fraca. Quais são as emoções que mais te afetam? É o primeiro passo. Você tem que identificar isso e assumir. Reconhecer. Por exemplo, no meu caso, era a raiva. Qualquer coisinha eu ficava com raiva. Qualquer coisinha eu perdia a paciência. Eu discutia, queria brigar. Era o meu fraco, era o meu ponto fraco, era a raiva. Mas talvez o ponto fraco de outra pessoa seja o ciúme. Pastor Rodrigo, meu marido não pode olhar para o lado que eu já acho que ele está olhando para alguém. A minha esposa não pode olhar para o lado que eu já acho que ela piscou para outro homem. É uma loucura que vem na minha cabeça. É um ciúme doente. É emoção. Talvez o lado fraco, emotivo da pessoa seja o vitimismo. Ela fica se fazendo de vítima, não é? De coitadinha, para que outros sintam compaixão dela. Talvez o lado fraco da pessoa seja a vingança. É uma maneira de sentimento, a vingança, a vontade de pagar na mesma moeda. Vai me pagar, vai me pagar, vai me pagar. Talvez seja uma carência exagerada. Você quer que todo mundo te dê atenção, você quer que todo mundo fale contigo. E se alguém passar por você e não falar com você, pronto, virou sua inimiga. Virou seu inimigo. É uma carência exagerada. Tudo a ofende, tudo a machuca. Talvez a emoção que te deixa fraco é o sentimento de ansiedade. Eu sou extremamente ansioso, pastor. Nem dormir de noite eu consigo, eu fico roendo unha por causa do dia de amanhã, eu fico preocupado. Olha o nome, preocupação, você está se preocupando-se, você está se ocupando de uma coisa que ainda nem aconteceu. Isso é preocupação, você está se preocupando, você está trazendo um problema
de semana que vem, que você nem sabe o que vai acontecer, se vai ou não. Pastor, meu lado emotivo é ansiedade. Eu não durmo direito, eu já tive crise de ansiedade, meu coração já bateu forte, eu já tive insônia por causa disso, eu sofro por causa de ansiedade. Primeira coisa a fazer, identifique qual é a emoção que mais te deixa fraco. Talvez seja a lamúria. Pessoa que vive se lamuriando, recebe uma notícia ruim e fica preso naquilo. Tem gente que recebe uma notícia ruim, passa por um momento difícil e não consegue sair. Ela fica nadando naquele mar de tristeza. Semanas, meses, naquela lamúria, ela fica nadando naquela notícia ruim que recebeu. Primeiro passo, assuma isso, reconheça isso, identifique isso. E por que é importante você reconhecer e identificar? Porque quando você assume que é uma mulher emotiva, um homem emotivo demais, a partir daí você dá oportunidade a si mesmo para ser tratado. Amém? A partir do momento que você assume, realmente, eu sou emotivo ao extremo, eu sou emotiva ao extremo, eu sou mais emotiva do que normalmente deveria ser. Eu sou mais emotiva do que outras mulheres, do que outros homens, então eu tenho que me cuidar. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Por gentileza, amados, vamos lá. Isso aqui já pode ser o remédio para muita gente. Só esse primeiro passo, só de reconhecer, a pessoa já começa a se curar. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, o que esconde o seu pecado, o seu erro. A pessoa que fica atrás da cortina, né? Não, eu não sou assim, eu não sou assim. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca vai vencer. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Diga glória a Deus. Então tem que desencobrir isso para sarar. Tem que tirar mesmo a casquinha da ferida para botar o remédio. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pode anotar. Segunda coisa, emoção é passageira. Você tem que entender isso. Diga comigo, emoção é passageira. Olha para mim, raiva passa, ciúme passa, ódio passa, sentimento de vingança passa, é só você não alimentar isso que vai passar. Ansiedade passa, medo passa. E se você suportar isso, resistir e esperar passar, você vai conseguir resolver esse problema de maneira divina, de maneira abençoada. Não faça nada por emoção, porque as emoções passam e as decisões ficam. Diga comigo, eu não vou tomar atitude nenhuma quando eu estiver debaixo de emoção. Porque emoção passa e decisão fica. Quem compreende, diga glória a Deus. É verdade ou não é? Emoção passa, meu irmão. Resista até passar. E por que tem que resistir até passar? Porque vai passar. Olha aqui em Jó, capítulo 11, versículo 16. Acompanha lá. Isso que você está sentindo agora, daqui a algumas horas você não vai sentir mais. Daqui a alguns dias você não vai nem lembrar. Daqui a algumas semanas, você não vai nem saber. Porque te esquecerás. Diga, eu vou esquecer. Olha lá. Porque te esquecerás dos trabalhos. Essa dor, esse trabalho que você está tendo no casamento, esse trabalho que você está tendo para cuidar, às vezes, de uma pessoa que não está te dando valor, esse trabalho que você está tendo lá para dar o melhor num trabalho onde você não é reconhecido, reconhecida, todo esse trabalho, todo esse sofrimento, todo esse sentimento, olha lá, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas
que já passaram. Levanta a tua mão. Eu estou profetizando que toda dor e sentimento ruim e venenoso do teu coração vai passar. Você vai lembrar disso como águas que passaram e nunca mais vão voltar. Pode aplaudir o Senhor. Um tempo novo e de vitória vem por aí. Diga, são como águas que vão passar e não vão voltar mais. Glória a Deus. Se você se mantiver de pé, é como um vento, o vento passa. É um vento forte, eu confesso. Luta é vento forte, vai te balançar, vai te espantar. Tem coisas que vão te deixar balançado, espantado, te fazer ter medo, até te fazer chorar. Tem coisas que você vai passar, mas pode até te deixar desesperado. Mas toda tempestade passa. Toda luta passa. Toda dor passa. Todo sofrimento passa. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, versículo 8. O que eu tenho que fazer então, pastor? 2 Coríntios 4, 8. Já que eu sei que vai passar, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos ficamos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Ficamos até abatidos, eu confesso. Quem já ficou muito abatido, levanta a mão. Mas nunca destruídos. Diga glória a Deus. Fala para quem está do outro lado, eu posso ficar abatida, mas destruída nunca. Porque Deus é contigo, Deus te protege, Deus te guarda, Deus está no controle da tua vida. Oh glória! Pode aplaudir o Senhor, diga glória a Deus. Então as emoções passam, e se você entender que elas vão passar, e souber que não é hora de tomar decisões, então isso não será um problema para você. Se você souber que isso vai passar, e não agir precipitadamente, não tomar uma decisão agora, mas saber que isso vai passar, e resistir até passar, isso não vai ser problema para você. Eu vou resistir aqui, isso aí vai passar. Quem aqui está com um problema para resolver? Levanta a mão. Antes desse problema, quem tinha outro? Levanta a mão. E antes do outro, quem teve outro? E antes do outro? Você não resolveu? E teve coisa que resolveu sem você fazer nada, se resolveu sozinha? Foi ou não foi verdade? Hã? Então foque nos fatos e não nos problemas, não nos sentimentos. Glória a Deus. Para de se preocupar, para de perder noite de sono com aquilo que é passageiro, porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá, abençoa, enquanto eles dormem. Que Deus maravilhoso, viu? Se você entender que tem que deixar passar e não tomar atitude em cima do que você está sentindo, então você vai ser bem sucedido. Fala para quem está do teu lado, deixa isso passar. Fala, não toma atitude. Deixa passar, meu filho. Deixa passar. Amém? O motoqueiro te deu uma fechada, apontou o olho para você e falou assim, ó, te matar. Deixa passar. Amém? Deixa passar. É fácil? Não, mas deixa passar. Você vai fazer uma besteira, depois vai se arrepender. Porque o emotivo é assim, age precipitadamente, depois se arrepende. Ai, o que eu fiz? Não era para me ter feito isso. Sim ou não? Terceiro passo, vamos lá, terceiro passo para deixar de ser vítima das suas próprias emoções. Anote aí, terceiro passo. Entender que os pensamentos contrários não existem. Diga comigo, pensamentos malignos não são realidade. Pessoal, todo mundo tem pensamento negativo. Todo mundo tem maus pensamentos. Todo mundo tem. Não é só você não. Todo mundo tem pensamento de que não vai dar certo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Todo mundo tem pensamentos ruins. Todos nós somos invadidos por pensamentos que nós não queremos ter. Quantas vezes você já se pegou pensando numa coisa que você diz, meu Deus, de onde veio isso? Eu repreendo em nome de Jesus.
Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mau pensamento vem. A gente tem que impedir que eles façam um ninho. Então você tem que entender nesse terceiro passo. Diga comigo assim, ó. O problema não são os maus pensamentos, e sim o que eu faço com eles. Se você está deixando esses maus pensamentos entrarem na tua realidade de vida, aí é um problema. Não é? Ué. Então diga comigo, maus pensamentos não são realidade, não são fatos. Eu já vi pessoas que dizem assim: pastor, eu sinto que a minha mão está suja, eu tenho que lavar minha mão toda hora. Isso é um tique, isso aí é um problema espiritual. É um mau pensamento. Alguma coisa fica falando na minha cabeça: a tua mão está cheia de bactéria, a tua mão está cheia de bactéria. A pessoa lava a mão 30, 40 vezes num dia. A tua boca está cheia de bactéria, a tua boca... E ela cospe 20 mil vezes num dia. Sabe o que provoca isso? Maus pensamentos. É a fonte, é a raiz. Teu marido está com outra, teu marido está com outra, agora mesmo, ele está lá no hotel com outra. E a pessoa vai criando aquela novela na cabeça. Está amarrado, isso não existe. Maus pensamentos não são realidade. Glória a Deus. Pessoa entra em síndrome do pânico por causa de maus pensamentos. Se pegar o carro, você vai bater, vai dar um branco, você vai esquecer de tudo. Olha, já era a tua vida, agora acabou, a empresa vai entrar em falência, tua esposa vai te abandonar, teus filhos vão para o mundo, agora a tua vida acabou. Maus pensamentos, toda vez que eles vierem, repreenda-os. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim, pode colocar, e fala: em nome de Jesus, mau pensamento, sai. Só isso. Glória a Deus. Você não é o que você está pensando. Aí eu sou uma fracassada, uma derrotada, agora já era tudo, acho que eu estou doente. Está repreendido. Terceiro passo: maus pensamentos só estão na sua cabeça, não existem. Isso não é fato. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso para você? Se a pessoa, por exemplo, ela sofre de medo, esse medo só está na sua cabeça. Tem coisas, 99,9% das coisas que você tem medo de acontecer com você, nunca acontecem. Você sabia disso? Acordou aí, varão? Diga comigo, 99,9% de tudo aquilo que eu tenho medo que aconteça comigo, acaba nunca acontecendo. Você está compreendendo? Elias entrou em depressão por causa da ameaça de uma mulher. E o homem que em seu ânimo pediu a própria morte, nunca morreu, porque foi arrebatado vivo. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Eu já vi gente reclamar, pessoas que têm aquela doença, toque. Aí você pergunta para ela: mas o que acontece contigo? Não sei, eu estou andando de carro, de repente vem um pensamento: olha, você tem que dar 3 voltas nesse bairro, senão um acidente vai acontecer. Olha que coisa desgraçada. Aí o camarada dá 3 voltas de carro no mesmo bairro. Você pensa que é brincadeira? Não é loucura não, é maus pensamentos. E quem sopra esses maus pensamentos? Só pode ser, é o inimigo. Então ignore-os. Fala para quem está do teu lado: ignore os maus pensamentos. Imagina que você é o condutor de um ônibus lotado. Nesse ônibus lotado está cheio de passageiros dizendo: vira à direita, não, vira à esquerda, cuidado com o quebra-mola, você vai sofrer acidente, hein? Cuidado. São os maus pensamentos. E só porque esse bando de passageiro está falando, eu vou seguir o que eles estão falando? Quem está na direção sou eu. Diga: quem está na direção sou eu. Quem decide a tua vida é você, para onde vai é você. Glória a Deus. Quem decide se vai crescer, dar certo, ser bem sucedido é você. E quando você decide na palavra de Deus, não tem pensamento negativo que trave e bloqueie a bênção de Deus na sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Diga: eu estou no controle até dos pensamentos. Fala para quem está do lado: gerencie os seus maus pensamentos. Fala: gerencie seus pensamentos. Não aceite coisas ruins. Muda o canal. Você está pensando uma besteira? Muda o canal. Você não faz isso com a televisão? Não é?
O camarada está lá falando um monte de besteira, você fala, cala a boca, muda o canal. Assim são os pensamentos, muda o canal. Pense em outra coisa. Você tem o poder disso, amém? Quem toma posse? Então vamos lá, qual é o primeiro passo que eu falei? Identificar qual é a emoção que te deixa mais para baixo, para resolvê-la, assumi-la, realmente, eu sou assim. Segundo passo, todas as emoções que sentimos são passageiras, vai passar. E se você entender que isso é passageiro, e não tomar nenhuma decisão agora, mas deixar passar para não agir em cima de emoção, você vai resolver esse problema. Terceiro passo, pensamentos não existem, amém? Pensamentos negativos não existem, medo é só na minha cabeça, receio só na minha cabeça. Parar de fantasiar o que não existe. Glória a Deus. Quarto passo, ou melhor, vamos aqui, já que eu falei do terceiro passo, né? Vamos em Marcos capítulo 7, versículo 20, minha gente, vamos lá? Marcos capítulo 7, versículo 20 até o 23. Jesus disse assim, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Olha lá, o que sai do homem é o que contamina o homem. Versículo 21. Porque do interior do coração, a gente sabe que coração não pensa, coração é um músculo, né? Que bate, o que pensa é a cabeça. Só que nessa época, para as pessoas entenderem, porque até Jesus explicar o que é cérebro, o povo não entender, então Jesus está dizendo, do interior do coração, do interior do cérebro, saem os maus pensamentos. Pensamento ruim, sai de dentro, a gente tem que repreender, glória a Deus. Diga, todo mundo tem maus pensamentos, é só entender o que eu vou fazer com eles. Não é porque eu tive um pensamento errado aqui, ruim, que eu vou seguir. Sim ou não? Arranque isso aí, é igual um mato que cresce no capim. No teu jardim está sujeito a crescer todo tipo de erva, rosa e erva daninha, você que é o jardineiro. O que vale a pena deixar alimentar na minha cabeça? Desconfiança, raiva do irmão? Eu vou arrancar isso, está amarrado. Quarto passo, anota aí, vamos lá. Já falei que pensamentos são passageiros, né? Então vamos lá, quarto passo. Deixa eu falar uma coisa para você ainda no terceiro passo. Vai comigo em João 14, versículo 1. Não importa qual pensamento que está vindo na sua cabeça, tenha paz. Olha o que Jesus disse. João 14, versículo 1. Abre lá. Deus está tocando para mim ficar um pouquinho aqui ainda, espera aí. Amém? E assim que você achar, diga glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso sentimento, as vossas emoções. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus está dizendo, não fique perturbado com seus pensamentos e emoções. Só creia. Creia em Deus e creia em mim. A fé não é sentimento, a fé é atitude. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que você tem que colocar dentro da sua cabeça. Então, ao invés de você ficar deixando alimentar dentro de si pensamentos negativos, emoções negativas, que não existem, de coisas que não adianta você alimentar, porque isso não existe. Creia em Deus. E não é só pensamento negativo não. Qualquer emoção. Vou te dar um outro exemplo. A pessoa que se vitimiza, que fica se vitimizando, se comiserando. Eu sou um coitadinho, uma coitadinha. Posso ser sincero para você? Sim ou não? O mundo lá fora, o mundo real, não está nem aí para o que a gente sente ou pensa. Não estão nem aí. Pare de ser a protagonista dessa novela que você mesmo está criando,
onde você é a atriz principal e a vítima da história. Pare de ser a protagonista principal e a vítima dessa novela, desse filme que você mesmo está criando para que as pessoas sintam dó de você. Pare, porque lá fora as pessoas não estão nem aí para as nossas emoções. Não adianta tentar provocar sentimento de compaixão no outro. Quem se compadece de nós é Deus. Quem entende, diga amém. Eu não vou conseguir mudar a minha esposa fazendo ela ter dó de mim, pena de mim. Não adianta. Não adianta. Amém? Eu posso criar um filme de drama ou de terror, onde eu sou o ator principal e sou a vítima. Essa novela toda não vai adiantar nada. Para com isso. Trabalhe com fatos, trabalhe com coisas reais, palpáveis. O que eu tenho que fazer para mudar essa mulher? Aonde eu tenho que mudar para ela mudar também? O que eu tenho que fazer para o meu marido mudar? Escute, não adianta ficar com raiva do teu marido, porque essa raiva não vai mudar ele. Quem está entendendo aqui? Raiva não vai mudar outra pessoa, ele vai continuar sendo quem é. Eu tenho que usar a cabeça, pensar, o que eu posso fazer? Onde eu posso consertar em mim? O que eu posso mudar em mim para que essa pessoa mude também? Porque já ficou provado que quando você muda, quem está perto de você muda também. A pessoa fica tão sem graça que ela falou, tem que mudar. Porque eu sou o único que estou errando. Até ela já mudou? Sim ou não? Amém? E aí a gente vai para 2 Coríntios 11:3. Estamos no quarto passo, ou melhor, no terceiro passo. 2 Coríntios 11:3. Eu falei um pouquinho mais. Mas tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva, quem é a serpente? Satanás. Com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, sentimentos, emoções. Aonde que o diabo corrompe a gente? Nos nossos sentidos. Paulo está dizendo, eu tenho medo que assim como a serpente corrompeu o sentimento de Eva, fez Eva enxergar Deus como inimigo, como se Deus quisesse enganar a Eva, porque o diabo diz, certamente não morrereis. Deus não quer que você coma dessa fruta, porque senão você vai ser igual a ele não quer concorrência. Ele mudou o sentimento da bichinha, da menina. A menina começou a enxergar Deus como inimigo. Então ele não quer concorrência. Mas quem foi que sujou os sentimentos dela? O diabo. Paulo está dizendo, vigia com teus sentimentos, para você não enxergar em uma amiga, uma inimiga. Para você não enxergar em um amigo, um inimigo. Glória a Deus. E para você não enxergar num inimigo, um amigo. Então você tem que vigiar com esses sentimentos. Quarto conselho, vamos lá, para deixar de ser escravo emocional. Você sabe que todo emotivo ele é impulsivo. Toda emotiva é impulsiva. Então o quarto conselho é: trave a sua impulsividade. Todo emotivo é impulsivo. Você pode ver isso. Depois é que a pessoa ela vai se arrepender daquilo que ela falou, daquilo que ela disse, daquilo que aconteceu. Impulsividade pode destruir a vida de uma pessoa. As pessoas que controlam seus impulsos tendem a ter uma maior probabilidade de serem bem-sucedidas do que aquelas que não controlam seus impulsos. Você sabia disso? E por quê? Porque o impulsivo, ele reage muito rápido. Toda mulher impulsiva reage muito rápido. Todo homem impulsivo reage muito rápido. Isso é uma coisa ruim. Porque você não pode ver ninguém te criticando nas redes sociais. Você já quer dar uma resposta. Olha, eu tenho certeza que foi para mim. E às vezes nem foi. Sabe o que é isso? Impulsividade. Quem está entendendo aqui? Aí depois se arrepende. Só depois que quê? Depois que já mandou ele embora, ou mandou ela ir embora de casa. Depois que já pediu contas do trabalho.
por causa de um ato impulsivo, já pediu as contas, pediu para ser mandado embora. Depois que pegou o celular do namorado, o marido quebrou, jogou no chão. Aí vem, eita, eu acho que eu não podia ter feito aquilo. Emoção demais. Toda pessoa exageradamente emotiva é impulsiva. Fala para quem está do outro lado, trava a sua impulsividade. Você está sendo muito reativo, muito reativa. A pessoa que é reativa demais, ela sofre demais. Sem querer ela solta um palavrão. Sem querer ela ofende, magoa, porque ela é reativa demais. A pessoa que é reativa demais, ela acaba gerando em um conflito pequeno, um conflito maior ainda, por causa da reação que ela teve. A pessoa impulsiva, ela gera em um conflito pequeno, uma coisa besteira, bobeira, você gerou um conflito maior ainda, por causa de uma reação. Você estava chateado com ela, porque ela se esqueceu de salgar o feijão. Só por isso. Ela foi trabalhar e não salgou o feijão. Você deu uma colherada, aquele feijão amargo. Aí ela chega do trabalho. Só que a sua reação é muito impulsiva. Você nem espera ela falar. Ela vai falar o quê? Ela vai dizer, olha meu amor, acordei atrasada, saí correndo tão rápida, porque senão ia perder o emprego, esqueci de salgar o feijão de manhã cedo. Mas você não deixou ela falar. Aí você já vem descendo os canecos, solta os canecos, cachorros em cima da mulher. Aí você magoa, ofende e ressuscita o passado. Fala uma coisa que não tinha nada a ver com feijão. Tinha nada a ver com feijão. Pronto. Aquele conflito que era pequeno virou um super conflito, porque agora ela está magoada, e quando eu falo ela, pode ser ele também, quem está entendendo aqui? Ele está magoado, está chateado, você ressuscitou o passado, você jogou coisas na cara, né? E aí aquilo ali virou uma coisa pior ainda. Às vezes uma besteira. Diga comigo, eu vou travar a minha impulsividade. A pessoa fala assim, ih, que besteira que eu fiz. Pois é. Você sabia que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem é casado? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. E descobriram que metade dos casais que se separaram, pediram divórcio, se arrependeram 6 meses depois. E na entrevista eles disseram, sabe qual é o meu arrependimento? Eu senti que eu podia ter lutado mais pelo meu casamento. Eu acho que eu entreguei ele de bandeja. Eu podia ter suportado mais. Eu podia ter aturado mais. 50% dos casais que se divorciaram se arrependeram depois de 6 meses de divorciado. Sabe o que é isso? Fala comigo. Impulsividade. Impulsividade. Porque quando você está casado com uma pessoa, é impressionante. Você diminui as virtudes e supervaloriza os defeitos. Aí alguém fala assim, pô, mas esse teu marido aí, ele é um camarada tão carinhoso. Ah, não é mais que obrigação. Pô, mas até comida ele faz. Não é mais que obrigação. Então as virtudes não é mais que obrigação. E os defeitos lhe fazem um monstro. Aí depois de 6 meses divorciado, até que ele era bom. Até que ela era boa. Fala, tá amarrado. O que eu tenho que fazer então, pastor? Quando vier a impulsividade, faça uma pergunta na hora. Qual é o melhor resultado que eu quero a respeito desse problema? Será que xingar vai resolver? Qual o melhor resultado que eu quero? Qual o melhor resultado que eu quero? Eu quero brigar ainda mais? Eu quero ficar 1 semana, 2 semanas sem falar? Eu tenho que fazer uma pergunta. O que vale mais a pena fazer? Xingar o cara que me fechou? O que vale mais a pena fazer? Dar uma surra naquele moleque, aquele meu filho? Peraí, se eu der uma surra nele vai atrapalhar nossa aproximação ainda mais. O que vale a pena fazer? Pense, ou melhor, fala para quem está do teu lado assim, o que Jesus faria no meu lugar? Você vai travar essa impulsividade. Glória a Deus.
Amém? Mateus 26, 52. Vamos lá? Aguenta, meu irmão, vai passar. Mateus 26, versículo 52. Você tem que deixar de ser reativa. Todo impossível é reativo, quer reagir na hora. Para e pensa um pouquinho. Às vezes você pensa 10 minutos, você já desiste do que você ia fazer. Fala, eita, peraí não, não é por aí não. Ó, Jesus disse, ele falando para Pedro, Pedro estava impulsivo, Pedro queria, gente, tem gente que fala assim, mas o Pedro só arrancou a orelha do menino. Quem disse que ele deu para arrancar a orelha? Você acha que Pedro ia tirar a espada, mirar a orelha do menino e falar assim, vou só arrancar um pedaço? Ele deu para arrancar a cabeça, Flávio. Foi ou não foi? Você acha o que ele mirou só na orelhinha? Ele pegou a espada e falou, vou arrancar o pescoço desse miserável que tocou no meu mestre. Quando ele fez assim, o Malco fez assim, ó. Aí só... Mas ele deu para arrancar a cabeça. Olha o que Jesus falou para ele. Mete no seu lugar a tua espada, rapaz. Jesus travou a impulsividade dele. Porque eu acredito que quando Pedro viu que ele cortou só a orelha, eu creio que Pedro falou assim, agora eu vou cortar tudo. Jesus travou, falou, mete a espada onde ela estava. Porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Fala para quem está do teu lado assim, ó, coloca a ira no lugar onde ela estava. Bem longe do teu coração. Amém? A vontade era de dar uma tapa. Segura. Está dando para entender, minha gente? Por último, quinto passo para a gente encerrar. Aprenda a usar a sua razão para superar a sua emoção. Diga comigo, aprenda a usar sua razão para superar sua emoção. Anote isso aí. O que você quer dizer com isso, pastor? Pense na hora da emoção. É inteligente brigar por isso? Puxa, eu vou discutir por causa de um copo sujo. E aí eu discuto com ela 8 horas da manhã porque o copo está sujo, eu bebi água suja. E aí a gente quebra o caneco aqui 8 horas da manhã. Aí de noite não tem amor. Você acha que vai ter? Puxa, vale a pena ofender depois dessa discussão, falar que ela não sabe fazer isso? Não, é inteligente brigar por isso. Não estou dizendo que um casal não pode ter uma discussão. Discuta, mas só pelo que vale a pena, amém? Não discutir por qualquer coisa, brigar por qualquer coisa, não. Discuta por alguma coisa que de fato foi grave, mas não usando a razão para modificar a emoção. É inteligente gritar, levantar a voz, o prédio todo vai ouvir por causa disso. É inteligente usar essa expressão, um palavrão, uma expressão vulgar, chamar ele disso, daquilo, chamar ele de ô irmã,